Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero falar sobre uma coisa que eu vivi na pele durante muitos anos que pouca gente fala com sinceridade. Empreender. Eu empreendi por mais de 12 anos no Brasil, construí empresas, participei de projetos grandes, mas existe um lado disso tudo que ninguém mostra. O peso, a responsabilidade, a pressão diária. Porque quando você empreende, não existe meio termo. Ou você resolve, ou o problema continua ali, esperando por você no dia seguinte. Eu me lembro de momentos em que eu tinha que tomar decisões sozinho. Decisões que impactavam não somente a minha vida, mas a vida de diversas pessoas. Funcionários, parceiros, família. E isso não aparece no Instagram. Ninguém posta a parte difícil. Ninguém fala das noites em que você não dorme direito, pensando no que pode dar errado. As pessoas veem apenas o resultado, mas não vê o processo que a gente passa. E eu acho que esse é o maior problema de hoje. Muita gente entra no empreendedorismo buscando liberdade, mas não entende que antes da liberdade vem a responsabilidade. E não é pouca, é muita, é diária. Empreender não é sobre trabalhar menos, é sobre carregar mais peso, é mais decisão, mais risco, mais pressão. E ninguém fala das noites em que você não dorme direito, pensando no que pode dar errado. As pessoas veem apenas o resultado, mas não veem o processo. E eu acho que esse é o maior problema de hoje. Muita gente entra no empreendedorismo buscando liberdade, mas não entende que antes da liberdade vem a responsabilidade. E não é pouca, é muita, é diária. Empreender não é sobre trabalhar menos, é sobre carregar mais decisão, mais risco, mais pressão. E ao mesmo tempo é isso que constrói você, é isso que te forja. Porque quando você passa por esse processo, você muda, você transforma. Você começa a enxergar um mundo diferente, você começa a entender como que as coisas realmente funcionam. E aí sim, você começa a construir algo de verdade, mas isso ninguém te conta. E hoje eu tava pensando numa coisa, se eu tivesse que começar tudo de novo, do zero, o que eu faria diferente? Essa é uma reflexão muito sincera, porque quando a gente olha para trás, a gente percebe o quanto que eu tentei acelerar as coisas, que não tinha como acelerar. Eu cometi muito esse erro, querer um resultado rápido, querer fechar um negócio rápido, querer crescer a qualquer custo. E muitas vezes isso me custou caro, porque quando você acelera sem entender o processo, você acaba errando. Hoje, se eu estivesse começando do zero, a primeira coisa que eu faria era desacelerar, aprender o ambiente, entender o sistema, observar mais. Muita gente chega querendo executar sem entender, e isso é um grave erro. Principalmente aqui nos Estados Unidos. Aqui existe um sistema muito claro, de regras claras, e se você não entende isso, você acaba travando, estagnando. Outra coisa que eu faria completamente diferente, eu focaria muito mais em consistência do que em intensidade. Eu já trabalhei muito de forma intensa, mas nem sempre de forma consistente. Isso muda tudo. Porque não é sobre fazer muito de uma vez, é sobre fazer o básico todos os dias. E a terceira coisa, eu teria muito mais cuidado com as decisões. Hoje eu penso muito mais antes de agir. Cada decisão errada me custa tempo, e tempo é o recurso mais precioso que a gente tem. Se eu estivesse começando hoje, eu faria menos, mas faria melhor. Eu pensaria na qualidade da execução a cada momento e não na quantidade. Eu já fui movido a volume e hoje eu sou movido a excelência, a negócios. Hoje eu sou movido a performance. E agora eu quero falar com você que está pensando em vir morar aqui nos Estados Unidos, ou até mesmo você que já reside aqui. Tem uma coisa que eu vejo acontecer com frequência, eu também já passei por isso de certa forma, que é a expectativa. Muita gente vem pra cá com uma ideia na cabeça de que chegando aqui as coisas simplesmente vão acontecer, que o ambiente vai resolver, que as oportunidades vão bater na sua porta. Mas a realidade não é essa. Quando você chega aqui, você percebe que você está entrando num sistema completamente diferente. Isso leva tempo para você entender. Eu lembro dos primeiros meses aqui, mesmo já tendo experiência de negócio, mesmo já tendo vivido muita coisa, eu tive que reaprender muita coisa do zero. Sistema bancário, crédito, processos, forma de negociar, praticamente tudo. E é isso que muita gente não aceita. A pessoa chega e quer fazer do jeito dela, quer trazer o modelo do Brasil para cá. Isso não funciona. Aqui você precisa se adaptar, precisa entender o jogo e jogar conforme as regras daqui. E quem entende isso cresce. Quem não entende acaba sofrendo. Então se você está pensando em vir para os Estados Unidos, não venha apenas com a expectativa, venha com a disposição de aprender, porque esse aqui é o ponto de virada. Quando a gente chega aqui, a gente deixa de ser quem nós éramos no Brasil e passamos a ser apenas mais um. Se você está pretendendo morar nos Estados Unidos, esteja aberto a aprender coisas novas, a absorver a cultura, a viver como os americanos vivem aqui. E agora eu quero falar sobre um erro que eu já cometi e eu vejo muita gente ainda cometendo. Principalmente quem está começando, que é querer crescer rápido demais. Existe uma ansiedade muito grande hoje em relação a resultado. As pessoas querem acelerar demais, querem faturar rápido, crescer rápido, aparecer rápido. Só que o problema disso é o crescimento sem base.
não se sustenta. Sem estrutura, eu já passei por momentos onde eu tive que acelerar processos, onde eu quis crescer antes da estrutura estar pronta. Isso sempre cobra um preço. E quando você cresce sem base, você cria um negócio frágil. E qualquer problema, estabilidade, acaba derrubando tudo. Hoje eu vejo de forma muito mais clara que crescer não é sobre velocidade, é sobre consistência e sobre construir uma base sólida. É sobre fazer o básico bem feito, no tempo suficiente. E é isso que a maioria das pessoas não tem paciência para fazer. Então, se você está começando, a melhor coisa que você pode fazer é não acelerar. Primeiro, estrutura. Quando a base vem feita, o crescimento vem como consequência. E essa é uma diferença que muda completamente o caminho de quem vem para cá. E se eu ajudei de alguma forma vocês que estão pensando em vir para cá, estão pensando em migrar, estão pensando em residir aqui nos Estados Unidos, acompanhe a gente para mais vídeos como esse, acompanhe o canal que tem muito conteúdo bacana sendo produzido. Um até breve e até logo.